Salve, salve! Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje de História do Brasil, focando em República Velha, nós falaremos acerca da Coluna Prestes, uma importante revolta que ocorreu entre os anos de 1925 a 1927. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte. Para começo de conversa, é importante nós compreendermos que a Coluna Prestes ela foi um movimento político liderado por militares, em especial ligados ao tenentismo, sobretudo capitães e tenentes, e esse movimento ele era contrário ao governo da República Velha, representado pelas oligarquias estaduais, ou seja, pelos coronéis. Esse movimento ele ocorreu entre os anos de 1925 a 1927, e ele recebeu esse nome justamente por conta de Luiz Carlos Prestes, o capitão Luiz Carlos Prestes, que foi um dos líderes deste movimento. A principal causa da Coluna Prestes está ligada justamente à plataforma do movimento tenentista, ou seja, a insatisfação por parte dos militares, em especial os militares ligados ao tenentismo, com a forma na qual o Brasil estava sendo governado. Ou seja, pela falta de democracia, pelas fraudes eleitorais, pela concentração de poder nas mãos dos coronéis e pela exploração das camadas mais pobres da sociedade. Dentre os objetivos principais, nós podemos enumerar os seguintes. Primeiramente, percorrer grande parte do território brasileiro, principalmente do interior, incentivando a população a se rebelar contra o governo e as elites agrárias, ou seja, incentivar a população a se rebelar contra o mando e o desmando dos coronéis. Outro ponto que nós podemos colocar também como objetivo, derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes. Implantar no Brasil reformas tal como o voto secreto, o ensino fundamental obrigatório e também acabar com a fome, a miséria e a desigualdade social. A Coluna Prestes ela foi responsável por percorrer cerca de 25 mil quilômetros. Então o núcleo fixo desta coluna tinha cerca de 200 homens, porém em vários momentos da caminhada o movimento chegou a contar com aproximadamente 1.400 pessoas, dentre militares e simpatizantes do movimento. Integrantes da Coluna Prestes, eles iam percorrendo de cidade em cidade, combatendo os poderes locais representados pelos coronéis. E dentre as principais consequências desse movimento, foi que já no final ali do ano de 1927, esse movimento ele acabou ali se dissolvendo, tanto que parte dos militares foram para a Bolívia e a outra parte seguiu em direção ao Paraguai. A Coluna Prestes ela foi responsável por percorrer 11 estados durante esses 2 anos e meio no qual eles caminharam aí pelo Brasil fazendo justiça com as próprias mãos. Dentre as principais consequências, embora eles não tenham conseguido derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, esse movimento ele foi importante para o momento político conhecido como a Revolução de 30, porque esse movimento ele foi responsável por disseminar as ideias do movimento tenentista, os ideais de moralização da República, no qual Getúlio Vargas, quando ele se lança candidato pela Aliança Liberal em 1930, ele colocou em seu programa de governo uma série de propostas que os tenentes, dentro do movimento tenentista, eles defendiam. E com isso, Getúlio Vargas ele acaba, a partir da Revolução de 30, assumindo o poder
e iniciando o governo provisório. Ok, pessoal? Por aqui eu encerro esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.